por Deus atingido e afligido. Mas ele, no versículo 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados ou sarados. Capítulo 9, também do livro de Isaías. Abre aí rapidinho, que eu vou ler uma outra passagem também. Isaías capítulo 9, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Meus irmãos, Deus, Ele sempre anunciou para a humanidade as coisas que aconteceriam no futuro, muitos e muitos anos depois, através de profetas, através de profecia. Deus sempre tornou conhecido o futuro, porque Ele já está lá. Ele é o Deus de ontem, hoje e de amanhã. E Deus, conhecendo todas as coisas que vão acontecer, Ele anuncia através dos seus profetas. E uma das coisas que os profetas mais anunciaram foi a vinda do Messias. Ou seja, a vinda do Salvador, a vinda do Redentor de Israel. Vários profetas falaram inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, falando a respeito da vinda do Salvador, da vinda do Salvador da nossa alma, do restaurador de Israel, o Messias. Vários profetas inspirados pelo Espírito Santo profetizaram a respeito deste personagem tão aguardado na história. Porém, antes de Jesus vir à terra, os israelitas, os estudiosos da palavra de Deus, eles estavam um pouco confusos. Porque em determinadas profecias, o Messias, ele é apresentado como um rei poderoso, conquistador, que vai quebrar o jugo dos inimigos de Israel e vai trazer paz e prosperidade como nos tempos de Davi. Várias profecias se referem ao Messias como sendo alguém assim, um rei poderoso e conquistador de nações, que trará justiça e paz para o seu povo. Mas por outro lado, havia também profecias, como quem em Isaías 9 e em outras profecias também, aliás, ao contrário, como em Isaías 53, que apresentam o Messias como um servo sofredor, um homem que foi castigado, um homem que passou vergonha, que foi humilhado, um homem que foi castigado, que apanhou, que foi rejeitado pelos seus irmãos, mas que todavia, pelo sofrimento dele, trouxe paz a todos. Então as pessoas ficavam um pouco confusas. Espera aí, o Messias ele vai vir como um rei poderoso ou como um servo sofredor? Isso levou algumas pessoas naquela época a pensar que haveria dois Messias. Um seria o rei poderoso e o outro seria o servo sofredor. Mas agora que Cristo veio,
e nós temos conhecimento de quem Ele é, então nós sabemos que é um só Messias, mas que vai vir duas vezes. Na primeira vez Ele veio como servo sofredor, mas que na segunda vinda dele, Ele vai vir como Rei da Glória para buscar a sua igreja e julgar o mundo. Mas eu queria falar um pouquinho mais a respeito da primeira vinda do Senhor e depois falar um pouquinho da sua segunda vinda. A primeira vinda do Senhor, ou seja, o primeiro Messias, que nós lemos em Isaías 53, que é o servo sofredor, ele era chamado pelos estudiosos como filho de José, Ben Yosef, filho de José. Porque lendo Isaías 53, nós entendemos que a mesma coisa que aconteceu com José do Egito, iria acontecer com este Messias. O que aconteceu com José do Egito? Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, pelos seus próprios irmãos ele foi rejeitado. Ele foi traído pelos seus irmãos. E ele passou por um longo período de sofrimento. Nós nos lembramos que José, ele foi vendido pelos seus irmãos e ele foi lá para a terra do Egito como um escravo. Ele começou a servir na casa de Potifar, e mesmo tudo isso tendo acontecido com ele, ele permanecia fiel ao Senhor. Mas mesmo ele sendo fiel ao Senhor, como escravo na casa de Potifar, ele é caluniado. Falsas acusações acontecem sobre ele. É impossível falar de José e não lembrar de Jesus. Ser negado pelos seus irmãos, falsas acusações, ser acusado injustamente, falsas testemunhas. José, da casa de Potifar, ele recebeu uma falsa acusação. Ele estava trabalhando muito bem, ele era um servo exemplar, mas recebeu uma falsa acusação, foi caluniado de forma degradante e foi parar para a prisão, de escravo para prisioneiro. Parecia que não tinha como ser pior, mas foi. E a palavra do Senhor diz que ele ficou vários e vários anos naquela prisão, mas que através do dom de revelações, de sonhos e de interpretação de sonhos que Deus havia dado por meio de José, através deste sonho, Deus o exaltou e o colocou na presença de Faraó, e ele foi o segundo no comando. E através desta influência, através deste poder que ele adquiriu, ele, com o coração perdoador que tinha, perdoou seus irmãos, e através da bondade de José, ele trouxe toda a sua família da terra de Canaã para habitar no Egito, onde eles foram salvos da fome que assolava toda a terra. Da mesma forma, a primeira vinda do Messias, como servo sofredor, não poderia ser diferente. Ele precisou vir para sofrer, ele precisou vir para ser caluniado, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. A palavra do Senhor diz, nós vemos que ele não abriu a sua boca. Como ovelha muda, ele foi para o matadouro. Nós o consideramos como afligido de Deus, castigado por Deus, só que verdadeiramente ele estava levando sobre si a nossa culpa, o nosso juízo, a nossa punição estava sobre a cabeça dele. A palavra do Senhor diz que todos se desviaram e que todos pecaram. Não havia ninguém na terra que fizesse o bem, mas aí Deus preparou a redenção, que foi o seu próprio Filho enviado à terra, para que os nossos pecados e as nossas transgressões caíssem sobre a cabeça dele, e ele recebesse o juízo de Deus, de forma que os nossos pecados fossem apagados, lavados, e nós fossemos remidos. E por isso que pelo sangue de Jesus, todo aquele que se arrepende,
e muda de vida, tem a salvação garantida no nome de Jesus. A sua salvação é garantida se você se arrepende, se você crê em quem Jesus é e no que Ele fez por você, porque a obra propiciatória dele na cruz foi completa e foi eficaz. Você não precisa temer condenação, você não precisa temer acusação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, assim como José, ele veio para sofrer, mas através do seu sofrimento, ele trouxe salvação para todos nós. E existe algo que nós podemos falar também. Da mesma forma que, como é que eu posso dizer isso? Da mesma forma que Jesus veio na sua primeira vinda para sofrer, para uma vida de renúncia, para uma vida de tentações, mas ele venceu, e ele virá uma segunda vez, porque a palavra do Senhor diz no livro de Hebreus, que aquele que diz que vem, virá e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. Da mesma forma que Jesus veio uma vez, e a primeira vinda dele foi uma vida de sofrimento, uma vida de renúncia, uma vida de dores, uma vida de suportar tentações, mas a segunda vinda dele que nós aguardamos, que a igreja aguarda ansiosa até o dia de hoje, vai ser uma vinda em glória, uma vinda com poder, uma vinda para reinar. Da mesma forma, nós, na nossa primeira passagem aqui na terra, é uma passagem de dores, é uma passagem de renúncia, é uma passagem de opressão, essa nossa passagem aqui nessa terra, como o irmão Eduardo contou no seu testemunho, é uma vida, é uma peregrinação de renúncia, de rejeição, é uma passagem de dores, de sofrimento, onde nós temos dificuldade de nos mantermos fiéis na palavra do Senhor. É a carne que nos tenta, a nossa própria carne, é o mundo que nos tenta, o mundo que nos rejeita. Mas assim como Cristo sofreu, Ele também nos chama a sofrer. O que foi que Ele disse? Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue a sua carne, negue os seus instintos, negue o seu egoísmo, crucifique-se, leve a sua cruz e venha após mim, e me siga, siga meus passos, venha comigo, mas leve a sua cruz. Mas assim como Jesus também veio em glória, da mesma forma nós temos esta viva esperança de que um dia, quando Ele vier, nós iremos nos encontrar com Ele nos ares. Ali ocorrerá o casamento do noivo com a noiva. Nós seremos revestidos com corpos. Os corpos que nós iremos ter não é este corpo cheio de que fica doente, que é fraco, que se inclina para as coisas do mal. Não é este corpo que nós vamos ter. Nós vamos ter um corpo glorioso, um corpo de luz, um corpo que não adoece. A nossa alma vai ser transformada. Nós não vamos invejar coisas ruins. Nós vamos ser plenamente luz, amor, justiça, bondade. Nós vamos ser plenos em espírito. E nós aguardamos por esta vinda, porque nós seremos glorificados também. Todo o preço que você pagar hoje, todo o preço que você pagar hoje por estar na presença do Senhor, toda a renúncia, todo o esforço, todo o sacrifício que você está pagando hoje, meu irmão, nesse dia você vai ser plenamente recompensado. Deus, Ele já traz recompensas para nós hoje, nos dias de hoje também, mas naquele